câncer de testículo, a gente estava conversando antes de a gente entrar no ar aqui, ele pega uma fase primordial do homem, né? Exato, o tumor de testículo é um tumor que ele predomina nas fases iniciais, né? Vamos dizer assim, a idade mais prevalente acontece aí após os 15 anos até os 30 e 35 anos de idade. 15 a 35. Mais prevalente próximo aos 15 anos. Bom, é a fase de formação de um adolescente para um homem, é a fase que o homem também, vamos colocar assim, já está no estágio bem fértil, né? Bem no seu ápice da vida, né? Exato, é o momento em que acontecem as transformações, né? Em que os hormônios estão se aflorando e no seu auge, né? Então, a gente sempre orienta aos pacientes que devem, então, nessa faixa de idade, tá sempre fazendo um autoexame testicular no banho, justamente para identificar precocemente uma possível lesão testicular. Como a mulher faz o autoexame da mama, o homem, nessa fase, é recomendado também fazer, enfim, para ver se está tudo certo, né? Como é que é isso, doutor? Explica, porque não é muito comum, né, você ouvir isso. Imagino que deve ter muito tabu entre os adolescentes nessa fase, ou os jovens, para até conversar com os pais sobre isso, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Conversar bastante com a família, né? Os pais têm que incentivar esse diálogo em casa e falar para o filho que ele deve, sim, uma vez ou outra, durante o banho, se autoexaminar, né? Palpar os testículos, dar uma olhada de fato no próprio pênis para ver se as coisas estão evoluindo. Está tendo não só pensando em tumor de testículo, mas se a pilificação está acontecendo no momento certo, se os caracteres secundários estão se desenvolvendo no momento ideal, de forma ideal, até para que, caso alguma coisa esteja fora do padrão, comunique aos pais e vamos até o consultório do urologista para a gente definir melhor isso. Tá, você está falando de questões secundárias e tal, todo mundo em casa deve estar pensando, mas espera aí, como assim, né? Vamos tentar entender isso. Porque é um câncer que, pelo visto, não tem dor, mas ele é visível, é isso. E quando você palpa, você logo vai identificar, né? Inicialmente ele é palpável, nem sempre ele é visível, porque o nódulo, a maior parte das vezes o nódulo ele começa pequeno, então você não percebe visualmente, mas palpando você percebe uma região nodulosa, um nódulo mesmo que fica dentro do testículo. Então você palpa um testículo que é macio, uma consistência mais, vamos dizer assim, fibroelástica, que a gente apelida, e tem de repente uma região muito dura mesmo. Entendi. E aí isso não está certo. É bem fácil de identificar ali qualquer anomalia nesse sentido. Quando o nódulo fica mais na parte mais exteriorizada do testículo, sim. Alguns nódulos são internos, aí fica um pouco mais difícil. Normalmente isso acontece, pouco acontece assim, mas quando acontece, os tumores eles tendem a progredir mais, né? Porque o paciente não percebe, não tem nada visível, nada palpável, e aí quando ele começa a crescer de volume, de forma errônea, aí ele percebe, uma coisa está errada, estou com um testículo maior do que o outro. Esse seria um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Quer dizer, um testículo maior que o outro, começou a dar uma discrepância ali, já, opa, peraí, tem alguma coisa. Isso, os testículos eles são diferentes, né, um do outro ali, mas quando tem uma diferença importante na volumetria, considerável, né? Considerável no volume, exato. Tá. Ou então um nódulo palpável, um caroço. Viu que tem um caroço endurecido, com ou sem dor, tá? Depende, tem que ser visto com carinho. Tá, doutor, vamos lá para a gente poder entender. Isso pode vir geneticamente? Isso é algum hábito? Isso é alguma coisa que a pessoa está exposta, que pode ocorrer? Normalmente é um tumor mais genético, né? De células germinativas. A gente percebe porque são tumores que acontecem nas fases iniciais da vida. 95% acontece nessa faixa etária que a gente estava conversando aqui. Tumores raríssimos acontecem na terceira idade, pensando em testículo. Então são tumores genéticos, não tem tanta correlação com o ambiente. Bom, eu imagino o seguinte, fertilidade relacionada ao início de um câncer de testículo. Como é que é essa relação? Um homem que está no início, ou que de repente está num estágio de câncer de testículo, ele consegue ter filho? Sim. O que acontece? Quando a gente define que tem um tumor de testículo crescendo ali, a gente tem que
já fazer a remoção, tá? A questão é que tem o outro testículo que normalmente ele acaba suprindo um pouco isso. Mas qual que é o problema? Se o paciente tem indicação de fazer quimioterapia posterior à remoção do testículo, a quimioterapia pode ser danosa e danificar ali a produção de espermatozoides, que pode ser temporário ou permanente. A gente não tem essa resposta. Então a gente sempre sugere que a pessoa congele, né, o sêmen, tem bancos de sêmen aí, tendo a condição disso, faz congelamento para que a gente fique mais tranquilo com relação à fertilidade posterior. Quimioterapia, de maneira geral, ela é danosa, né? Porque a quimio, ela combate uma célula tumoral, mas as células boas também acabam indo junto. Doutor, o que nós estamos entendendo desse bate-papo é que, a partir do diagnóstico, é procurar um médico mesmo e não ter esse tabu, porque até a gente estava conversando também fora do ar, né, sobre a respeito do câncer de próstata, para se evitar isso. Quer dizer, a gente entra na mesma esfera desse assunto, né? Até para a gente poder finalizar. A orientação é não ter vergonha, falar abertamente com seus filhos, né? Os pais orientarem, porque eu acho que aí que está o negócio, né? Acho que é isso. Se existe promover uma abertura maior, né, na conversa, no bate-papo entre os membros da família, até para você orientar o seu filho na parte sexual, no próprio desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, como que ele vai se expor sexualmente, qual que é a opção sexual dele, até para ele não ter problemas, não só físicos, mas como psicológicos, né? Isso pode abalar o crescimento e evolução deste adolescente, entende? Ou adulto jovem. Então, o bate-papo, a abertura em casa, eu acho que é importante. Obviamente, cada lar tem seu teto, né, de abertura, mas é importante que tenha o mínimo possível de abertura, uma conversa, um diálogo entre família, ou com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, ali para poder que a doença seja definida precocemente e tratada de maneira mais ideal. E eficaz, né? Quanto mais cedo a gente descobrir, exato, mais cedo a gente consegue ter essa cura. Doutor Eliseu Neto, muito obrigado pela sua presença, urologista, inclusive especialista aqui, conversando com a gente no Visita na Record.